Olá, professor! Olá, professora! Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda a mais um Personal em Ação. No Personal em Ação de hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante interessante relacionado à aplicação de teoria na prática. E, para você que está vindo no replay, fica até o final, e você que está vindo ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar a falar sobre um conteúdo super importante que é a aplicação da fisiologia. De fato, como aplicar a fisiologia na prática, a fisiologia do exercício, e como colocar, de fato, essa aplicação da fisiologia na hora de transladar, na hora de fazer a aplicação para os nossos alunos lá no salão de treinamento. Hoje eu vou trazer para vocês aí algumas considerações muito importantes em relação a essa relação da fisiologia com a prática, o estudo teórico da fisiologia e a aplicação prática dessa fisiologia. Eu percebo que cada vez mais há uma limitação muito grande na compreensão dessa aplicação com o conteúdo que se estuda. Por exemplo, eu vejo é muito comum você ver, né, principalmente no ambiente onde a gente ensina, que é o ambiente de faculdade, ou para alunos, ou até mesmo para profissionais já formados, que é a seguinte questão, tá, mas esse conteúdo inteiro que eu estou aprendendo na fisiologia, ele vai servir para quê? Eu não consigo ver essa aplicação. E aí hoje a gente vai conversar sobre alguns pontos e principalmente, se vocês tiverem alguma questão, é só mandar aqui na caixinha de pergunta que eu vou fazer questão de te responder. Para quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. O pessoal já está dando boa noite aí. Boa noite, João. Boa noite, Yankee. Quem estiver chegando, digita aí para mim de onde você me ouve, qual é o seu estado. É super legal saber de onde vocês estão me ouvindo, porque é uma forma de eu mensurar até onde isso vai alcançando as pessoas, né? Então coloca aí nos comentários qual é o seu estado. Vai lá. Estou ajeitando a câmera aqui. João de João Pessoa, Paraíba. Seja muito bem-vindo, João. Galera que for chegando aí, só colocar o estado e aí a gente começa a conversar. Ô, Caicão aí, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Kaique. Max, Belém, Pará. Chega mais, Max. Vamos começar. A gente vai começar essa live já já. Vamos começar primeiro conhecendo quem está aí, o estado de onde vocês me ouvem. Chegando, que estou sem tempo para assistir sua aula agora. Não tem problema, assiste depois que vai ficar salva, Caicão. Canela, Rio Grande do Sul, Maranhão. Ó, Amanda aí, WK. Seja bem-vinda, Amanda. Bom, então, antes de começar, na real, vamos começar a falar de conteúdo, mas antes de começar, eu quero te fazer um convite. Seguinte, eu tenho aí uma função para você. Não pensa que essa live aí é só minha atribuição, ela também depende de você. E no que depende de você? Ela depende de você para que você toque nesse avião que está aqui embaixo, encaminhe essa live para pelo menos 3 pessoas. E aí depois que você encaminhar, digita aqui embaixo, compartilhei. Mas não encaminha para qualquer um. Encaminha para pessoas, alunos e profissionais, de preferência profissionais da nossa área, que você acredita que precisa desse conteúdo que vai ajudar na sua parte técnica, na sua parte de prescrição. Feito isso, é só digitar aí, compartilhei, eu vou te agradecer ao vivo e a gente começa o nosso Personal em Ação de hoje falando sobre fisiologia na prescrição do treinamento. Vamos lá. Quem compartilhar é só avisar aí, por favor, nos comentários. Bom, então, para a gente começar falando sobre o conteúdo de hoje, eu preciso primeiro definir com você o que é a fisiologia, né? Afinal, muito fica se questionando, a fisiologia é muito complexo, a fisiologia é algo que eu tenho muita dificuldade, e de fato, muitas pessoas apresentam essa dificuldade na faculdade por alguns motivos. E aí, primeiro eu te apresento o que é de fato essa fisiologia e depois a gente vai entrar em alguns motivos. Então vamos lá, o que é fisiologia? Nada mais é do que o estudo da função dos nossos órgãos e do nosso organismo, da interação fisiológica ou integração funcional do nosso sistema biológico, seja esse sistema biológico mais precisamente o sistema biológico humano. Então a fisiologia, logia vem de estudo e físio vem do corpo. Então físio vem do estudo do corpo, mais basicamente relacionado à função fisiológica ou à função que cada órgão, cada órgão dentro desse organismo ele vai apresentar. E dentro desse contexto de fisiologia,
existem diferentes áreas da fisiologia. Então a gente vai ter, por exemplo, a fisiologia cardiovascular, a fisiologia do metabolismo, a fisiologia relacionada à regulação endócrina, que seria a fisiologia endócrina, a fisiologia renal, fisiologia hepática, fisiologia do sistema imune, enfim, existem diferentes áreas da fisiologia, mas que todas elas se integram para compor a grande área da fisiologia. E por que falar de fisiologia é importante? Basicamente, porque para a gente entender a função do exercício físico no organismo, primeiro a gente precisa entender como esse organismo funciona. Então, basicamente, a fisiologia ela vem como uma base necessária para você entender, primeiro, como o organismo funciona e, segundo, depois de entender como esse organismo funciona, você entender como que o exercício atua no funcionamento desse organismo. Então, primeiro a gente entende aí o que é a fisiologia. Agora a gente vai falar sobre alguns pontos relacionados à fisiologia que limita bastante o aprendizado de muitas pessoas dentro da sala de aula da faculdade. Então, por exemplo, um grande problema que acontece é a preparação ou a imaturidade do aluno na graduação. Infelizmente, a fisiologia, por ser uma matéria que muita gente auto-intitula complexa, ao encarar, ao se deparar com uma matéria que teoricamente é complexa, você se vê apreensivo, você quer aprender, você quer desenvolver esse conteúdo. Só que dentro desse contexto, você também tem aquela condição assim, já que é tão difícil assim, ou eu me esforço muito ou não me esforço nada. E aí é muito comum você ver dentro dessa relação da fisiologia dentro da faculdade, e aí eu posso contar um pouco da história que eu fiz da minha fisiologia na época de UERJ, foram 60 alunos compondo a turma, e desses 60 alunos, só 3 alunos passaram direto. Tá? E desses 3 alunos, eu tive a sorte de estar ali entre os 3 e passamos direto, não ficamos reprovados na disciplina. Mas a questão é, o que faz alguns amarem a fisiologia, e esses alguns serem poucos, e outros, que são muitos, não quererem ver a fisiologia nem de perto? A grande questão é a relação que você estabelece com a fisiologia. Basicamente é aquela relação de amor e ódio, né? Ou você ama, ou você odeia. Não tem aquele meio termo. E eu vim te dizer que tem. Tem um meio termo, e esse meio termo é justamente o que eu preciso te apresentar para você entender mais sobre a fisiologia na prescrição do exercício. Então esse meio termo, basicamente, é você entender o que é a fisiologia, o que eu já acabei de falar. Então, basicamente, a compreensão da fisiologia é o estudo da função e do funcionamento dos diferentes componentes do organismo. E quando você pensa na função ou funcionamento dos diferentes componentes dentro do organismo, do nosso organismo, você precisa entender que não se trata de gravar nome. Fisiologia não se trata de gravar reações. Fisiologia não se trata de gravar, por exemplo, a exoquinase, a mitocôndria, de gravar nomes, succinato, piruvato desidrogenase. Não se trata de você gravar uma série de nomes que vão cada vez mais confundir a sua cabeça. A fisiologia se trata de você entender o funcionamento lógico das etapas do seu organismo. Então, quando você começa a entender que a fisiologia, e o próprio nome já diz, está muito mais relacionado à função, você começa a entender que, baseado na função, seja daquele órgão, seja daquele tecido, você consegue estabelecer uma lógica funcional. E essa lógica funcional é a fisiologia. Logia de lógica, físio de corpo, de função do corpo. Então, dentro desse contexto, vamos conversar sobre algumas lógicas funcionais que podem te ajudar a aplicar a fisiologia na prescrição do treinamento. A primeira lógica que eu quero conversar com você, e antes disso aí um abraço pro meu irmão Maradona, beijo grande, irmão. A primeira conversa que eu quero ter com você sobre a aplicação da fisiologia na prática é sobre o nosso sistema cardiovascular. Você deve estar pensando assim, nossa, agora ferrou. Agora tem que gravar um monte de nome, agora o Léo vai começar a falar um monte de coisa difícil. Esquece nome, esquece coisas difíceis. Vamos começar bem do básico, bem do básico. Imagina que você tenha, na sua casa, você mora, sei lá, no 15º andar, e como que você faz, por exemplo, para a água que vem lá de baixo, ou seja, lá do solo, do térreo, para que ela chegue no 15º andar?
Basicamente, você precisa ter uma pressão maior embaixo para jogar essa água para cima. Então, o que que faz essa água subir? O que que faz essa água circular para cima? É uma pressão, ou é uma diferença de pressão. Dentro do sistema, quando a gente pensa o sistema cardiovascular, por que que o sistema cardiovascular é importante? Porque é no sistema cardiovascular que você tem uma diferença de pressão para que o sangue circule, para que o sangue saia do ponto A para o ponto B. Então, basicamente, a primeira lógica que a gente chega é, para o sistema cardiovascular ele funcionar de modo funcional, ele precisa de uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão é dado por uma bomba que faz com que haja um aumento da pressão na hora que essa bomba ela é ativada. Essa bomba a gente chama de coração. Então, basicamente, esse coração ao contrair, ele vai ejetar um volume de sangue e vai fazer com que esse sangue ele flua para as áreas de menor pressão. É como se fosse a bomba da sua casa, aumentando a pressão para chegar a água lá em cima. O coração ele contrai, ele ejeta o fluxo de sangue e esse fluxo sanguíneo ele vai correr para as áreas de menor pressão. Só que o seguinte, essa bomba da tua casa, ela tem um detector na boia lá da caixa d'água que toda vez que o nível de água baixa, essa bomba ela liga automaticamente e ela joga a água lá para cima. Um mecanismo de feedback, né? A água baixou, então há um feedback positivo, essa bomba automaticamente liga e ela joga a água lá para cima. O nosso organismo também tem um mecanismo de feedback, principalmente relacionado a esse sistema cardiovascular. No momento em que você aumenta a demanda de oxigênio e de nutrientes, ou seja, você precisa de mais sangue, mal comparando na analogia, no momento que você precisa de mais caixa d'água na bomba, você tem um mecanismo de feedback que é dado por sensores. Esses sensores se chamam quimiorreceptores, se chamam quimiosensores ou metabosensores, e você tem também sensores mecânicos que vão detectar também a distensão. Então, basicamente, imagina, você começa a se exercitar, você começa lá a sua corridinha, e no começo da sua corridinha, o seu músculo ele começa a secretar uma série de fatores que vão sinalizar para esses receptores químicos que a sua caixa d'água ela precisa de mais água. Ou seja, o seu músculo ele precisa de mais sangue. Esses quimiorreceptores, por sua vez, eles vão ativar o seu sistema de controle central, ou seja, eles vão ligar lá no seu sistema de controle central para que você ligue a bomba ou para que você aumente a força dessa bomba. Basicamente, o sistema de controle central se encontra na região de controle cardiovascular no cérebro, só por nome, e o que essa região vai fazer? Ela vai aumentar a atividade do sistema simpático, ela vai aumentar, ela vai ligar a bomba, e o aumento da ativação do sistema simpático vai induzir a secreção de fatores que vai fazer com que essa bomba aumente a pressão. E é por isso, só por isso, por esse mecanismo, que o exercício aumenta a pressão, durante o exercício aumenta a frequência cardíaca. Porque o seu músculo informou para o seu sistema de controle cardiovascular que ele precisa de mais sangue porque está havendo alteração química naquela região, porque ele precisa de mais oxigênio. Então, consequentemente, o coração ele aumenta a força e a frequência. A bomba aumenta a força de levar a água e aumenta a frequência com que aquela água vai passar por ali. E aí, esse é um dos mecanismos fisiológicos que você pode, mal comparando, estabelecer, por exemplo, a resposta aguda fisiológica do comportamento da pressão arterial e da frequência cardíaca ao exercício. Básico, tranquilo, dessa forma. Aí você deve estar falando assim, tá, Léo, mas tu pulou um monte de etapa. Tu podia ter falado dos núcleos que regulam a pressão arterial, você podia ter falado, por exemplo, sobre os hormônios que são secretados para regular essa pressão arterial, aonde eles atuam, que tipo de receptores. Primeiro você precisa entender a bomba. Que existe uma bomba que gera pressão, que essa pressão ela é estimulada na medida em que falta ou na medida em que há um descontrole, que é o caso da hipertensão. Depois de você entender que tem uma bomba, aí a gente vai estudar o que tem dentro dessa bomba, como essa bomba funciona, a gente vai entender um pouco mais das outras coisas. Então, essa é uma forma básica da gente começar a entender que é possível você aprender fisiologia através de analogias, através de uma fisiologia simplificada, para que depois que você entenda esse mecanismo, aplicado na prática, você consiga cada vez mais aprofundar os seus estudos. Então, se eu falei para você que toda vez que há uma alteração metabólica no músculo,
você tem uma informação para aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, o que você acha que vai acontecer? E aí é para responder aqui no comentário. O que você acha que vai acontecer com o coração quando você aumenta a velocidade ou a velocidade ou a força ou a frequência que esse músculo contrai? A pressão e a frequência vai aumentar ou a pressão e a frequência vai diminuir do coração, no caso cardíaco? Diz aí no comentário. Exato, você tem um aumento, e aí a gente vai falar um pouquinho mais bonito, só para vocês entenderem. Você tem um aumento do cronotropismo e do inotropismo. O que é isso? Cronotropismo e inotropismo. Basicamente, crono está relacionado a tempo, a uma frequência temporal. Então, toda vez que você tem alteração da frequência cardíaca, você está mexendo num fator cronotrópico. Toda vez que você falar de inotropismo, você está falando de força. Então, toda vez que você tem um aumento da força de contração, que muda a pressão arterial, você tem um aumento inotrópico. Então, você tem um aumento inotrópico e cronotrópico da sobrecarga do funcionamento do coração em resposta ao aumento da intensidade e em resposta ao aumento do volume da intensidade de exercício. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Olha como é que uma coisa vai puxando a outra. Vamos trabalhar junto aqui. Se eu pego um indivíduo descondicionado e coloco esse indivíduo descondicionado para fazer um esforço muito alto, acima da sua capacidade, um treinamento extenuante, o que você acha que vai acontecer com a frequência e a pressão arterial? Vai subir pouco ou vai subir muito? É para responder aqui no comentário também. Essa aí é molezinha. Aguardando a resposta. Tem bastante gente online. Vai subir muito, segundo a Carla. Exatamente. Solon também mandou aqui, vai subir muito. Isso, muito. Então, de fato, se você pega, vamos lá, pensando com o olhar simplificado de fisiologia, se você entende, então, que uma das respostas dessa bomba ao aumento da intensidade e do volume ao exercício é o aumento da pressão arterial, vai pensando comigo. Se eu aumento demais o volume e a intensidade de exercício, acima da capacidade daquele indivíduo, a pressão aumenta. E aí, vamos lá para uma próxima conversa. Mas se eu aumento um pouco, a frequência e a pressão vai aumentar um pouco. Só que a longo prazo, quando você tem a programação dos estímulos de treinamento, o que começa a acontecer? A longo prazo, um dos efeitos crônicos do exercício é adaptar o sistema cardiovascular para que ele faça menos esforço para uma mesma demanda de exercício. O que eu estou querendo dizer? A longo prazo, na medida em que você vai se adaptando, vai treinando de forma programada, o seu coração ele faz menos força e, ao mesmo tempo, ele contrai de maneira menos acelerada. O nome disso é a bradicardia, é a diminuição da frequência cardíaca no repouso, por exemplo. E até mesmo a redução da pressão arterial ao exercício. Isso está diretamente relacionado ao condicionamento. E agora, mais uma pergunta que é para você responder aqui embaixo. Se isso está diretamente relacionado ao condicionamento, quando se trata de condicionamento cardiorrespiratório, que agora a gente já pode falar assim que você vai entender, você precisa aumentar progressivamente a intensidade para que esse indivíduo se adapte, ou é só colocar volume e intensidade que a pressão arterial dele vai responder rapidinho e vai responder super bem? O que você acha? Progressivo ou é só tacar carga? Ó a Gi aí, minha prima. Oi, Gi, boa noite. É para responder, galera. Vou ficar pedindo para vocês responderem não. A live é interativa e vocês vão respondendo aí. Sem medo de ser feliz, sem medo de errar, nada disso. A Carla colocou aqui, ó, um aumento progressivo. Exatamente. E o que a gente vê sendo difundido por aí? É exatamente isso que eu quero que a gente entenda. Olha como a fisiologia, a gente veio de uma bomba de caixa d'água para entender por que é necessário sobrecargas progressivas no treinamento. Entende? Então,
Quando a gente começa a entender o básico do funcionamento fisiológico, por exemplo, só do sistema cardiovascular, a gente já começa a quebrar alguns mitos, porque o que a gente vê por aí? Ah, é só treinar HIIT, é só fazer o máximo, é só treinar o máximo todo dia. E será que todo mundo está apto para isso? Será que o condicionamento físico individual permite esse tipo de treinamento ao ponto de gerar respostas adaptativas positivas? Ou isso aumentaria o risco de alguma incidência ou de algum mal súbito durante a prática daquele treinamento? Por isso que é importante a gente entender sobre essa relação da fisiologia. E aí, dentro dessa relação da fisiologia na prescrição, existe uma forma de você controlar a carga de treinamento do seu aluno através da fisiologia. E aí, qual é essa forma de você controlar a carga de treinamento do seu aluno, principalmente no treinamento aeróbio ou até mesmo em treinamentos em circuito, quando o objetivo é a ativação maior de metabolismo oxidativo, um aumento maior de vias predominantemente oxidativas, é você trabalhar com controle, verificando controle de pressão arterial, de frequência cardíaca e controle de percepção subjetiva de esforço, que também se aplica porque tem uma relação direta aí com o VO2. Então, como que a gente percebe? Qual é a aplicação? Que relação tem essa história da frequência cardíaca? Vamos lá, vou explicar para você aqui. O que eu falei para você? Quando o músculo ele aumenta, ou quando o organismo ele aumenta a necessidade de oxigênio ou de nutriente, consequentemente, a frequência com que o sangue passa ali, naquele tecido, tem que ser maior, porque ele precisa levar mais rápido o oxigênio através das hemácias e pegar mais rápido o CO2 que está sendo produzido por aquelas mitocôndrias naquele tecido. Então ele precisa fazer essa hematose, essa troca muito rápido. Pega o CO2, dá o oxigênio, pega o CO2, dá o oxigênio. Então, na medida em que esse tecido vai aumentando a atividade metabólica, você tem um aumento da necessidade de oxigênio. Basicamente é isso. Começou a aumentar a necessidade de acelerar do seu carro, você precisa de combustível. E nesse caso, o combustível vai ser o oxigênio. E, no caso do carro, vai ser a gasolina. Então, aumentou a demanda, você tem um aumento do consumo de oxigênio. E aí, dentro desse conceito, você tem uma forma de você mensurar de maneira indireta, por exemplo, o VO2, que é uma relação linear com a frequência cardíaca. Muito embora não seja direta, mas é uma relação... muito embora seja direta, mas seja de uma forma indireta, você utiliza da frequência cardíaca, por exemplo, para inferir o percentual de VO2. Olha o maior Renatinho aí. Topete está bonito, irmão. Muita dedicação para isso aqui, irmão. Obrigado. Um abraço. Então, você utiliza, por exemplo, da frequência cardíaca para você pré-determinar a carga de treino desse indivíduo. Renato fala muito disso, por exemplo, em controle de carga interna. A planilha dele, com certeza, leva isso em consideração. E quando a gente pensa nessa relação da frequência cardíaca, o que é a frequência cardíaca? É o número de vezes que o coração bate. Basicamente é isso, dentro de um espaço de tempo que é o minuto. Então é o BPM, batimentos por minuto. Então esse BPM, esses batimentos por minuto, eles vão aumentar porque o efeito cronotrópico do exercício induz esse aumento. Então o exercício induz o aumento da frequência cardíaca, fazendo com que o coração bata mais rápido. E aí existe uma forma, uma relação entre a frequência cardíaca de repouso, a frequência cardíaca de reserva e a intensidade daquele treinamento aeróbico, como por exemplo é medido pelo VO2. E há uma relação de R de 0,98 entre o VO2 de reserva e a frequência cardíaca de reserva. Então como que a gente calcula essa frequência cardíaca? Se o aluno chegou, você quer treinar, ele vai treinar com você e você quer trabalhar com ele, por exemplo, numa zona moderada, porque você ainda não conhece o nível de aptidão. Primeiro, o ideal é você fazer um teste ergospirométrico, não você, mas que esse aluno venha. No mundo das fantasias, que é muito pouco isso acontecer, mas se for uma indicação de médico, de preferência cardiologista, ele vai vir com esse tipo de teste. Mas se ele não vier e for um aluno sem nenhuma patologia ou sem nenhuma condição que seja fator de risco, você pode, por exemplo, fazer um teste simples, que é o teste de Cooper. Depois você procura para ver o que é isso. Depois eu posso até falar sobre ele. Dentro desse teste de Cooper, você vai ter uma noção ali básica, mas é uma noção indireta ali, da capacidade cardiorrespiratória desse indivíduo.
E aí, dentro dessa capacidade, você já pode começar a estabelecer zonas. Então, ó, eu vou prescrever um treino ali entre o aeróbio moderado e o moderado alto, um indivíduo já previamente condicionado. Então, eu vou trabalhar entre 40% e 60% da frequência cardíaca de reserva. Putz, ferrou. 40% e 60%. Começou a botar número, me complicou. É super, super, super simples. Eu vou te dar 3 segundos, é o tempo de eu beber água, para você pegar uma caneta e anotar o que eu vou te falar aí. Vai lá, corre rapidinho com o celular na mão, pega uma caneta e anota. É o tempo de eu beber água. Quem pegou o papel e a caneta, já deixa o recado aqui. Quem não tiver ainda com o papel e a caneta, tá demorando muito. Eu vou começar aqui. Você vai anotar aí, FC, reserva, é igual. Abre parêntese aí. Abriu parêntese, aí você vai botar frequência cardíaca de repouso, a que você verificou no dia lá, deu 60. Então, anota aí, por exemplo, 60. Menos frequência cardíaca máxima. A que você obteve lá naquele testezinho submáximo de Cooper. Por mais que seja submáximo, mas é o que teste máximo não é o recomendado para quando você não tem aí um aparato que dê o suporte básico de vida aí para esse indivíduo. Vai que acontece alguma coisa. Então, frequência cardíaca de reserva é igual a frequência cardíaca de repouso, entre parênteses, né? Frequência cardíaca de repouso menos frequência cardíaca máxima. Fecha parênteses. Aí tu vai multiplicar esse resultado. Vamos lá, Carla, de novo. Então vou repetir. Frequência cardíaca de reserva, FC-RES, é igual, abre parênteses, frequência cardíaca de repouso, frequência cardíaca máxima, eu estou aqui inverti a ordem. Frequência cardíaca máxima, então FC-RES é igual, abre parênteses, frequência cardíaca máxima, menos frequência cardíaca de repouso, vai anotando aí, fecha parênteses, multiplicado pela intensidade sobre 100. Então, sei lá, 70%, 0,7. Estou dando um exemplo aqui, tá? Mais a frequência cardíaca de repouso. A formulazinha é essa. Então, essa fórmula é a fórmula da frequência cardíaca reserva. Vou deixar anotado aqui para vocês não se... Ó, a Fê já tirou onda. Quase, Fê, quase que acertou. FC mais menos FC repouso. Quase que tu acertou, Fê. Multiplicado pela intensidade sobre 100 mais FC repouso. Vamos para a aplicação prática dela? Vamos lá, para a aplicação. Seu aluno chegou, vai treinar com você, você quer prescrever um treino aeróbio, você já sabe qual é o batimento, a frequência cardíaca máxima desse aluno. Vamos supor que esse aluno é um idoso e a frequência cardíaca máxima desse idoso seja 160. Então, vamos calcular a frequência cardíaca reserva. Vamos lá. Frequência cardíaca máxima, 160. Frequência cardíaca de repouso, 60, para facilitar nosso cálculo. Então, a gente já tem uma história aí. 160 menos 60, vai dar 100. Multiplicado pela intensidade. Então, eu quero a primeira faixa ali de intensidade, 40%. Então, eu vou pegar 40 e dividir por 100. E aí, eu vou ter aí 0,4. Então, eu vou pegar 100, que foi daquele cálculo dos 160 menos 60, multiplicar por 0,4, que vai dar 40. Beleza? Mais a frequência cardíaca de repouso, que foi 60. Vai dar um total de 100. Então, 40%
da frequência cardíaca de reserva desse indivíduo está relacionado a 100 batimentos. Ah, eu quero 70. O que você vai fazer? Vai pegar 70%, então tu vai fazer 160 menos 60 vai dar 100, multiplicado por 0,7, que vai dar 70, mais 60. Vai dar quanto? 130. Então ele vai trabalhar numa zona entre 40% e 70%, entre 100 e 130. Isso te ajudou? Diz aí se te ajudou. Eu acho que é uma das formas que a gente tem de controlar a carga interna do treinamento para poder fazer a progressão de treinamento com base na fisiologia. Tá vendo? A gente saiu da caixa d'água da nossa casa para falar sobre cálculo de intensidade, de prescrição de treinamento aeróbio com base na fisiologia cardiovascular. Diz aí se te ajudou. Começou a falar de matemática, é engraçado. Já tinha para mais de 30 pessoas na live. Começou a falar de matemática, meu irmão. Já tá em 19. O pessoal tem medo de número. Que pena, isso vai ajudar bastante. Tem problema não, Wesley? Depois eu vou fazer um postzinho legalzinho aí sobre isso. Eu faço aqui num papel com minha letra horrível e coloco lá para você ver, tá bom? De qualquer forma, a live vai ficar salva. Tu pode voltar e assistir de novo, tá bom? Porque se eu repetir, a gente vai ficar um tempo aqui. Beleza? Seguinte, galera. Dá para aplicar a fisiologia em muita coisa na prescrição do exercício. Muita coisa que você nem imagina. Até na conversa com o seu aluno. E vai por mim. Aplicando a fisiologia na conversa, depois você dá uma olhada em algo chamado Talking Test. Basicamente, é a forma como o seu aluno te responde na conversa e o tempo de duração daquela resposta que vai dizer sobre o condicionamento cardiorrespiratório ou sobre quão intenso está aquele exercício para aquele indivíduo. Então, a fisiologia ela se aplica de uma maneira muito legal, porque muitas vezes a gente acha assim, nossa, o cara para aplicar a fisiologia no exercício, a professora para aplicar a fisiologia no exercício, ele precisa de vários aparelhos tecnológicos, ele precisa de um lactímetro, ele precisa de um aparelho de frequência cardíaca, ele precisa de um transdutor cutâneo para ver nível de estresse. Não, existem vários testes validados. Inclusive, vários desses testes a gente fala dentro do personal WK. Os membros do WK estão aqui na nossa live. Nas nossas aulas do WK a gente fala de frequência cardíaca, fala de análise de força, fala sobre várias coisas que dá para você aplicar sem você gastar nada mais além disso. Nada mais do que o conhecimento. Então a fisiologia é uma coisa que te assusta na faculdade, né? Mas quando ela chega no nosso mercado, quando ela chega na prática do personal, ela vai ser aquilo que vai levantar o seu valor na sua atuação. Então presta muita atenção. Tenha uma relação mais cuidadosa com a fisiologia do exercício. Sabe por quê? Porque quando você entende o funcionamento do organismo e principalmente como ele responde ao exercício, você consegue ser mais efetivo na sua atuação. E quando você é mais efetivo, na sua atuação, você consegue minimizar os riscos e aumentar os resultados. Basicamente, personal depende de dois fatores: relacionamento interpessoal e entrega de resultado. Então a gente está falando de 50% dos resultados que você vai ter como profissional, ou seja, 50% dos seus resultados na sua vida profissional. E eu estou aqui para te ajudar sobre isso, e a gente vai falar sobre muita fisiologia ao longo das nossas lives. Na quinta-feira, a gente tem um mentoria 1 a 1. E no mentoria 1 a 1 é um momento para vocês entrarem online aqui comigo, tete a tete, perguntar o que vocês quiserem. Eu espero muito, muito ver vocês aqui para a gente participar. No caso é amanhã, online aqui. E para encerrar a nossa live, eu quero dizer para vocês que foi muito legal essa conversa. A gente vai falar sobre muita coisa de fisiologia aqui ainda. Vamos acompanhando aí. E quero dizer que eu já vi que muita gente pediu, muita gente quer, muita gente aí comentando, pedindo para eu repetir, né? Então, já que vocês querem tanto essa repetição, eu vou deixar a live salva, mas com uma condição. Você tem que me dizer nessa live que vai ficar salva o que você achou dessa live. Se dentro de 1 hora não tiver pelo menos lá 10 comentários, tem 19 pessoas aqui. Se não tiver pelo menos 10 comentários, essa live não vai ficar mais salva. Pronto, eu vou lá e deleto. Brincadeira, vai ficar. Mas eu quero muito seu comentário, eu quero muito saber o que você achou. É super importante esse comentário, porque é a forma que eu tenho de poder saber se o conteúdo que eu estou entregando aqui está te ajudando profissionalmente ou não. Se eu estou conseguindo falar de uma maneira que você entenda. E principalmente, se isso está te ajudando,
que você ajude outras pessoas, convide outros profissionais, marca outros profissionais, faça com que eles aprendam da forma que você também tem aprendido. Isso ajuda cada vez mais a nossa profissão a melhorar, beleza? E eu estou fazendo isso tudo justamente para isso, para a gente. A Fê colocou aí, a forma como você trata a fisiologia é realmente encantadora, pois é de uma forma facilitada e aplicável na nossa rotina de atendimento. Eu sou o WK. Ah, Fê, valeu. Vou deixar aqui, ó. E aí, ó, vai ser até o que vai ficar para o nosso momento do print. Fiquem à vontade. Se me marcar, eu reposto vocês. Vai lá, galera. Tira aí, fiquem bem à vontade. E, seguinte, live salva, vai ficar salvo. Eu espero o comentário lá. Eu posso contar com o comentário de cada um de vocês aí, sim ou não? Diz aí nos comentários, porque é super importante esses comentários para eu poder avaliar o quanto isso tem ajudado ou não tem ajudado. Vai lá, diz aí. Posso ou não posso? Quero saber de vocês agora para encerrar essa live com chave de ouro e deixar ela salva. Vocês querem a live salva então, né? Nada, Yankee. Tamo junto, cara. Nada, Fê. Então eu vou contar com o comentário de vocês lá. Tô vendo aí muitos comentários. Olha o Zé aí. Zé, tu não sabe, irmão. Iguinho rompeu os ligamentos do joelho lutando. Tô tendo que reabilitar esse cabrito. Não reabilitar eu sozinho, viu, galera? Eu e fisioterapeuta, vai? Ó, só para vocês verem aí, vou até botar aí pro Zé ver. Esse joelho direito aí do Igor, ele tá com o ligamento, com o menisco, perdão, rompido. E a gente tá fazendo a preparação dele para cirurgia. Olha aí, ó. Quem falou que pré-cirúrgico tem que ser parado, principalmente de joelho, quando se trata de joelho, quanto mais movimento você dá para a articulação, menos rígida ela fica e mais fácil é o acesso pela cápsula articular para fazer o reparo do joelho. Isso aí é o Igor, a gente está fazendo aí um processo de preparação para a cirurgia dele. Legal, né? Beleza, galera. Live vai ficar salva e eu espero o comentário de vocês lá. Forte abraço, valeu e tenham todos uma ótima noite. Valeu!